Sabe quando a gente sente que precisava de um manual para a vida? Pois é, hoje vamos mergulhar num texto antigo que é basicamente isso, um guia prático para transformar aquilo que a gente acredita em ações que de fato fazem a diferença no dia a dia. A vida traz de tudo, né? Momentos de dúvida, de sofrimento ou até de muita alegria. E em todos eles, a gente busca uma direção. É uma busca universal essa necessidade de achar um caminho claro no meio das incertezas. E é justamente para essa busca que o capítulo 5 de Tiago traz algumas respostas. E o interessante é que ele não é um texto de teologia abstrata. Não, ele funciona mais como um manual mesmo, com uma estrutura de problema e solução para os nossos desafios cotidianos. Vamos dar uma olhada nesses conselhos? Então, o primeiro conselho prático foca em algo que é a base de qualquer relacionamento, a confiança. O texto mostra como um problema super comum na nossa comunicação pode ser resolvido com uma solução, bem, surpreendentemente simples: ser íntegro no que se fala. Olha só que contraste interessante que a gente vê aqui. De um lado, essa coisa de fazer juramentos super complicados, rebuscados, como uma tentativa de provar que se está falando a verdade. Do outro, a proposta de Tiago 5,12, que é uma simplicidade radical. A ideia é que a sua palavra por si só já seja a maior garantia. E aqui está o princípio em ação. A ideia é que a sua integridade seja tão sólida que não precise de letras miúdas ou de juramentos. Um simples sim ou um não deveria ser mais do que suficiente. Isso não só simplifica a comunicação, como também constrói uma base de confiança que é muito difícil de quebrar. Ok, então, depois de falar sobre a integridade de cada um, o texto expande a ideia para a vida em comunidade. Como reagir às diferentes circunstâncias que aparecem na vida? A resposta, segundo o texto, está em ações bem específicas que envolvem o apoio de uns aos outros. Isso aqui é quase um roteiro prático para a vida, né? Não deixa muito espaço para dúvida. Para cada situação, uma ação clara. Se está sofrendo, a introspecção da oração. Se está feliz, a celebração com todos. E se está doente, a busca ativa pelo cuidado da comunidade. É a fé em movimento, de forma bem prática. E essa parte de procurar apoio na doença é tão central que o texto dedica um tempo para detalhar bem. A cura, nesse contexto, não é vista como um ato solitário, mas sim como um processo que envolve a comunidade inteira, de uma forma organizada e intencional. O que chama a atenção aqui é a clareza desse processo. Veja, não se trata de uma espera passiva, mas de uma série de passos bem concretos. Primeiro, chamar por ajuda. Depois, a força da oração em conjunto, o ato simbólico da unção e, por fim, a confiança no resultado. É a comunidade agindo junta, em uníssono. E no centro disso tudo está o que o texto chama de a oração da fé. Ou seja, não é uma prece qualquer, mas sim uma expressão de confiança profunda. E o resultado prometido é duplo: a cura do corpo e também a restauração da alma, o que mostra como o físico e o espiritual estão conectados. Mas aí fica aquela pergunta, né? A oração tem mesmo todo esse poder? Parece que o próprio texto antecipa essa dúvida e nos oferece um exemplo histórico bem forte para ilustrar a dimensão do que está em jogo aqui. A história de Elias é um exemplo muito poderoso do impacto real e tangível da oração. Pensa só, uma prece e a chuva para por 3 anos e meio. Outra prece e a vida retorna com as águas. É uma demonstração impressionante de como a fé pode, segundo o texto, influenciar o mundo à nossa volta. E o que torna esse exemplo tão marcante é a humanidade dele. O texto faz questão de lembrar que Elias não era um ser de outro mundo, mas sim gente como a gente. A mensagem é clara: esse tipo de poder não está reservado para heróis de lendas, mas para pessoas comuns. Então, essa mesma força que a gente viu no exemplo de Elias também se manifesta de outra forma, na comunidade. O texto termina com um chamado à responsabilidade mútua, o cuidado com aqueles que, por algum motivo, se desviaram do caminho. As palavras usadas aqui são muito fortes, com um significado enorme. Ajudar alguém a reencontrar seu rumo é descrito como um verdadeiro ato de resgate, com o poder de salvar uma vida e transformar um destino. É a prova final de que a fé, para ser viva, precisa ser vivida em comunidade, cuidando uns dos outros. Juntando todas essas peças, da integridade na fala até o poder da comunidade em ação, o que surge é o retrato de um grupo muito resiliente e unido. A grande questão que esse texto antigo nos deixa, então, é essa: qual é o verdadeiro potencial de uma comunidade que decide, de fato, colocar a sua fé em prática?